Em 2020, eu fiz R$530 mil de MRR, ou seja, de receita recorrente mensal, no primeiro mês, com um software de vagas home office que a gente acoplou num infoproduto perpétuo. Aproximadamente 40% da base reteve pagando mês a mês, todos os meses, durante 24 meses. Então eu sei exatamente o que separa perpétuo que vende todo mês de perpétuo que vira recorrência mensal. E é aqui que vem a frase que dói. Perpétuo que não ativa não compra previsibilidade, compra cliente ruim. E nesse vídeo eu vou te ensinar direto ao ponto: 1. Como aumentar sua ativação em 7 dias e por que isso importa. 2. Reduzir reembolso, chargeback e abandono para quase 0%. 3. Transformar o seu perpétuo numa coisa que presta, um piso de receita com base ativa. A execução é extremamente simples. Você vai aprender a definir a ativação em 7 dias, ou seja, o evento mínimo de valor, cortar o caminho até o primeiro valor, onboarding cirúrgico, fazer a oferta forçar uso, execução, não conteúdo, recuperar quem não ativou. Ou você vai usar automação, ou você vai usar uma pessoa de verdade. Você não tem perpétuo, você tem um gerador de vendas. Perpétuo de verdade só existe quando existe cliente ativado. E quanto mais cedo você entender e aceitar isso, mais cedo você vai fazer com que o seu negócio de fato cresça a longo prazo. Provavelmente, se você tem um negócio, um infoproduto no perpétuo, você já viu isso aqui é um funil de vendas clássico, onde você faz anúncio para poder trazer visitante, trazer lead, levar esse lead para o checkout e gerar venda. E qual é o grande problema de fazer o funil desse jeito para o seu produto perpétuo? O grande problema é que quando você deixa de lado os clientes que você já comprou só porque a venda já entrou. E aqui, claro, eu estou ignorando upsell, downsell, order bump no checkout, tudo que faz aumentar o ticket médio. Não é a mesma coisa que LTV. Você aqui aumenta o ticket médio durante o processo de primeira compra para que você consiga botar mais dinheiro no bolso. O grande problema é quando você não trabalha os clientes que você acabou de adquirir, você tem que ir lá e fazer tráfego de novo. E isso, ao longo do tempo, destrói a sua margem de lucro e eu vou mostrar aqui o porquê. Eu também já passei por isso. E quando você não garante que o cliente usa o produto de fato, quando você pensa só na primeira venda, só em colocar o dinheiro para dentro, você aumenta muito a chance de você ter reembolso, chargeback de quem não usou, dá suporte para quem não vai gerar depoimento, perde credibilidade com próximos clientes, a tua taxa de depoimento ela fica medíocre e você queima constante caixa e cada vez maior com o tráfego. Sabe por quê? Porque você vai tendo cada vez menos provas sociais. E com menos provas sociais, os seus anúncios eles acabam se destruindo ao longo do tempo, acabam saturando muito rápido. E o que você precisa fazer para evitar tudo isso? A gente vai vir aqui para o quadro. Bom, primeira coisa que você precisa fazer para poder evitar tudo isso é mais simples do que você pensa. Você precisa, geralmente você tem lá, a pessoa compra o curso, ela vai lá, te dá o dinheiro e aí ela tem acesso a esse curso. E aí, quando ela entra lá no teu curso para poder assistir a aula, além dessa aula, ela tem aqui várias outras aulas. E aqui, na verdade, eu vou chamar de módulos, tá? Aqui você tem o módulo 1, aí você tem o módulo 2, aí você tem o módulo 3. E cada um desses módulos tem diversas aulas. E você espera, principalmente se você estiver iniciando no mercado digital, você sempre espera que esse seu cliente assista a cada uma dessas aulas e coloque tudo isso em prática para poder fazer o quê? Te dar depoimento. Mas o fato é que ele não vai fazer isso se você não conseguir ativar o cliente. Breno, como assim ativar o cliente? Na hora que você faz essa venda aqui, na hora que você vende o seu produto, colocando a sua oferta da melhor forma possível, com a melhor copy, com bônus e com tudo aquilo que você empilha dentro da oferta. Quando você faz isso, você tenta vender a transformação para o problema do seu cliente. O grande problema é que na venda da transformação, o cliente espera essa transformação. Só que o que você entrega é um monte de aula e muitos clientes têm problema cognitivo real, e não porque ele é burro, não tem nada desse tipo, mas porque dentro da realidade que ele acabou de ser inserido, é muito difícil, é muito diferente da realidade que ele vive. Então, é um poder cognitivo é um esforço cognitivo que ele tem que fazer para ele poder, de fato, consumir as tuas aulas, aplicar e ter sucesso. Então, o que você precisa fazer? Simples. A primeira coisa que você precisa fazer aqui é entender
qual é o primeiro resultado que o seu cliente tem. Você só precisa entender isso numa frase. Qual o primeiro resultado que seu cliente tem? Eu vou te dar um exemplo. Se for, por exemplo, um curso de emagrecimento. Se você tiver um curso de emagrecimento, ao invés de você falar que a pessoa, na oferta, por exemplo, já vai perder 10 quilos, 15 quilos ao longo de 30 dias, ao longo de 60 dias que seja, você até pode falar isso na sua oferta, mas a primeira coisa que você tem que fazer no seu curso, a primeira de todas, é a ativação do seu cliente dentro de 7 dias. Por que isso? Porque quando o cliente ativa, o que é ativar? É usar o produto, é executar. Você tem que fazer esse cara se mexer. E para ele executar o teu método, ele precisa ter, primeiro, o objetivo. Esse objetivo ele precisa ser simples e ele precisa ser acionável. Breno, o que isso significa? Bom, primeiro, um objetivo é algo que é claro, que todo mundo consegue entender de forma muito clara. Eu olhei e entendi aquilo ali. Segundo, precisa ser simples. E simples quer dizer a prova de burro. Aqui, literalmente, a prova de burro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para o seu cliente poder aplicar o seu método, para ele poder ter o resultado que você prometeu, ele precisa conseguir executar de uma forma muito simples, muito fácil. Não pode ser uma coisa que ele exija muito esforço dele. Pode ser um micro resultado. Ele executando, e a gente vai ver isso ao longo do vídeo, ele executando todos os dias o seu método, aquilo que você disse que é para ele executar, ele vai chegar no resultado final, quer perder 5, quer perder 10, quer perder 12 quilos, não importa. Mas para ele começar, ele tem que ver um micro resultado. Por exemplo, perder 200 calorias num dia, por exemplo. Ou, por exemplo, peso menor na balança. O peso dele no dia seguinte tem que ser menor do que foi hoje na balança, mas tem que ser um objetivo muito pequeno, uma transformação muito pequena que ele consiga executar rápido e ver a coisa acontecendo. Esse é o grande ponto da ativação. E claro, acionável, ou seja, ele precisa executar, precisa ter uma ação clara que ele precisa executar para que esse micro resultado aqui possa acontecer e ele perceber que ele está avançando. Se o seu cliente perceber, mesmo que pequeno, o resultado, se ele perceber que ele está avançando, ele vai se motivar para poder continuar aplicando o seu método. Então, é isso que você precisa fazer para você evitar que o seu cliente dê churn, dê reembolso, dê chargeback e acabe não concluindo o seu curso. Se você não consegue escrever a ativação do seu produto em uma frase objetiva, você está vendendo esperança, não transformação. Isso faz de você apenas mais um no mercado. Pense muito bem nessa frase, porque isso aqui faz muita diferença e é o que separa os homens de fato dos meninos. Então, no primeiro passo a gente viu como definir a ativação em 7 dias, o evento mínimo de valor para o seu cliente. A gente acabou de concluir e agora a gente vai para cortando o caminho até o primeiro valor. Todo passo a mais antes do primeiro resultado é churn disfarçado. Seu inimigo aqui é o funil por ego, aquele funil bonito, cheio de etapa, cheio de fluxo, que serve para você postar print e não para você, de fato, ativar o cliente. O que acontece é o seguinte: no curso que a gente tinha, que era um curso que ensinava as pessoas, lá em 2020, a trabalharem para empresas multinacionais como Microsoft, LinkedIn, enfim, Netflix, Google, Rockstar, entre outras, a promessa era: trabalhe para multinacionais, home office. A pandemia ainda não tinha acontecido, então home office tinha muito valor antes disso, ganhando em dólar, o que para o brasileiro é muita coisa. E para a gente poder fazer isso, a gente precisava que ele basicamente entendesse onde encontrar essas vagas, como preencher o currículo dele, porque tinha uma ordem específica para preencher o currículo em inglês para ele poder aplicar para o trabalho. Como era home office
e o trabalho também era em inglês, mas não tinha nenhum tipo de interação humana, geralmente era um suporte respondendo alguma coisa, ou avaliação de mídia, por exemplo, de anúncios, ele poderia trabalhar de casa no computador ou pelo celular usando o Google Tradutor para poder interagir com o que o cliente precisava interagir. O grande problema é que a gente faz muito isso. A gente vende uma promessa com muitos bônus, com 8 módulos, 120 aulas, enfim, é muito absurdo para um cliente poder executar e ele vai lá e não executa. E existem vários problemas nisso. O primeiro, o cliente fica frustrado e isso faz com que ele peça o famoso reembolso. 2, taxa de conclusão pífia. A média geral hoje do mercado de infoproduto, a média geral é de 12%, o que significa que tem gente que tem uma taxa de conclusão ainda menor que essa. Pegando a regra de Pareto, dos que concluem, 20%, regra de Pareto, para quem não sabe, diz que 20% de toda execução geralmente é o que leva a 80% dos resultados. Então, pegando essa regra de forma geral, dos que concluem, ou seja, dos 12% que concluíram, 20% geralmente são os que aplicam, o que dá 2,4%. 20% de 12% dá 2,4%. Dos que aplicam, 20% tem resultado, ou seja, 0,48% dos seus alunos têm resultado. Pouco material para marketing e criativos sem múltiplos depoimentos saturam rapidamente. E o que você precisa fazer para você evitar tudo isso? É muito simples. Você precisa, agora que você identificou como ativar o seu cliente em 7 dias, vamos lá para o nosso quadro, a gente vai fazer o seguinte, você vai pegar como o seu cliente chega no primeiro resultado. Isso você fez no passo anterior, você colocou qual é o primeiro resultado que ele tem em uma frase. Você tem que ser capaz de fazer isso. A partir do momento que você é capaz de fazer isso, agora você tem que pensar no passo a passo mais simples, em 3 passos, em 5 passos, no máximo em 5 passos, para ele poder executar de forma muito clara, de forma objetiva, de forma acionável, para ele poder executar isso e poder chegar no resultado que você está prometendo para ele. Então, o que você vai fazer? A primeira aula sua não vai ser uma aula de boas-vindas, pode até dar boas-vindas para ele, mas você tem que direcionar o seu cliente para o passo a passo prático. O que você vai fazer de fato vai ser uma checklist de execução, de ativação. E aí na checklist você vai fazer o quê? Passo 1, passo 2 e passo 3. Isso aqui tem que ser capaz de o cliente perceber o primeiro resultado dele. Eu já dei um exemplo para a parte de emagrecimento, mas vamos dizer que você ofereça um curso de tráfego pago. O cliente ele não sabe fazer tráfego pago e vamos dizer que seja no Facebook. Então, vamos dizer que o passo 1 é ele. Vamos dizer que o passo 1 é ele criar a ABM no Facebook. O passo 2 é ele fazer um criativo. E você ensina como fazer o criativo. E o passo 3 é ele subir a primeira campanha. Ah, Breno, mas como ele vai entender exatamente os conceitos por trás disso aqui? Não interessa. Isso é balela. Eu sei que quando você entende muito do que você faz, e principalmente quando você gosta muito daquilo que você faz, você tende a querer passar todos os detalhes porque você quer que o seu cliente entenda o que você entende. O ponto é, o teu nível de consciência como expert do assunto, ele está muito mais elevado que o do cliente, não concorda? O seu cliente acabou de iniciar a jornada, você já está mais à frente na jornada. Então, quando você tenta passar para o seu cliente aquilo que você sabe, do jeito que você sabe, você dificulta a forma do seu cliente aplicar. O seu cliente está nesse nível de consciência aqui e você está nesse nível de consciência aqui. O seu cliente ele está no famoso ponto A e você, o expert que ele comprou o produto, você está no famoso ponto B e você tem que levar o seu cliente do ponto A para o ponto B. Só que a forma como você explica para o seu cliente
fica muito complicada. E aí ele não consegue chegar no ponto B. Fica muito confuso, fica confuso demais para ele poder entender exatamente toda aquela bagagem que você passa para ele, todo aquele assunto que você passa para ele. Ele até pode conseguir entender, mas se você explicar muita coisa, uma segunda coisa que pode causar no seu cliente é uma obesidade de conhecimento. Ele entende muito do que você passou e não aplica nada. Isso vai causar uma frustração enorme e a chance dele pedir chargeback por não ter executado nada por conta desse overload de informação é muito grande. Então, o que você tem que fazer é exatamente isso aqui. Primeiro, você vai ensinar ele a criar uma BM. Entra num site do Facebook, em business.facebook.com, cria a sua BM. Depois que você criar a BM, você vai criar um criativo. Aí você explica a sua forma de criar o criativo. E depois você vai subir a campanha. Quando o seu cliente fizer exatamente isso aqui, a próxima coisa, você levou ele do ponto A para o ponto B, só que com um primeiro micro resultado. A partir do momento em que ele chegar nesse primeiro micro resultado e subir a primeira campanha dele, ele vai pensar, caraca, eu consegui executar algo que eu não conseguia executar antes. Aqui eu estou dando um exemplo, tá? O teu primeiro micro resultado pode ser uma outra coisa, pode ser o primeiro lead dele, pode ser qualquer outra coisa. Mas que seja subir campanha, ele também vai perceber, ele vai ter a sensação de progresso, sendo a primeira campanha, sendo o primeiro lead, não importa, mas tem que ser o primeiro resultado, a primeira execução de algo que ele nunca fez na vida dele e que fazendo ele vai perceber o progresso. A partir do momento que ele perceber o progresso, a tua próxima aula ou o final da aula do teu último passo do primeiro micro resultado, você vai pedir para ele printar e isso aqui vira um depoimento. E acabou. Essa é a única coisa que você precisa fazer quando você vende o seu infoproduto para um cliente. Não pensa sempre na primeira venda, pensa em resolver o problema do cliente. Breno, qual é a minha próxima etapa depois disso aqui? Depois disso aqui, aí sim a tua próxima etapa é explicar sobre otimização, por exemplo. Isso aqui funciona para qualquer coisa. Se você faz, sei lá, adestramento de cães, qual é o primeiro micro resultado que donos de pet precisam ter, donos de cães precisam ter, para que ele faça com que o cão dele faça alguma coisa, uma micro coisa, para que tenha algum tipo de resposta visível, clara, objetiva, para ele dizer, caraca, eu consegui fazer alguma coisa. Primeiro micro resultado, ele vai sentir satisfação, vai tirar foto, vai gravar, vai dar o depoimento e aí você vai explodir em autoridade porque você tem agora muito material de marketing para levar para outras pessoas e você pode agressivar muito mais a tua oferta depois. Olha só quantos clientes conseguiram já, sei lá, fazer o cão rolar, eu não sei como é que funciona, mas você sabe exatamente como fazer o seu cliente chegar no primeiro micro resultado. A partir do momento que ele chegar no seu primeiro micro resultado, você ativou o cliente em 7 dias e você conseguiu garantir o resultado para o seu cliente. Porque você diminuiu o esforço que ele precisa fazer para poder executar aquilo e a capacidade cognitiva que ele precisa para entender como chegar naquele primeiro micro resultado. Se o cliente precisa assistir 10 aulas ou executar mais de 5 passos simples e objetivos para ter o primeiro valor ou resultado, o seu produto é ruim. Então, a gente já viu como definir a ativação em 7 dias e como cortar o caminho até você entregar o primeiro valor com esse onboarding cirúrgico. Concluído? Terceiro, faça uma oferta de garantia de resultado. Agora que você consegue entregar o resultado para o seu cliente, que você já cortou, agora nós vamos ver como que você melhora o que você entrega fazendo uma garantia de resultado. Você, de fato, dentro do que você vai entregar no seu produto, você vai melhorar o seu produto para você poder dizer que você entrega o resultado de fato. E você vai ver isso aqui agora. Perpétuo não falha na venda, falha na entrega do primeiro valor, como a gente acabou de ver isso aqui. E aqui entra uma verdade que poucos entendem. A recorrência não é pagamento mensal, é motivo mensal. Todo mundo acha que recorrência é isso, de gerar dinheiro mensal o tempo todo. Não, está completamente errado. O seu cliente ele vai te pagar mensalmente se ele ver motivo para te pagar mensalmente. Então você não tem que focar em fazer com que ele te dê dinheiro todo mês, fazer o ato do pagamento todo mês. Não, você precisa focar em fazer com que ele sinta a necessidade de pagar para você todo mês. Ou seja, ele precisa ter ações executáveis diariamente que caiam na rotina dele para com que ele possa
pagar você todo mês e você ter uma receita recorrente saudável, previsível e sustentável. Bom, esse era o infoproduto que eu tinha falado, que a gente tinha no passado, né? Aprenda a trabalhar home office. Essa era a promessa. Tinha outras promessas, como eu falei, ganhar em dólar, trabalhar para multinacionais e tudo mais. E o grande motivo mensal era receba todos os dias vagas home office que precisam de você. Uma coisa é eu ensinar a pessoa a encontrar vagas home office. Outra coisa é eu dar para ela todos os dias no celular dela, no sistema, seja lá para onde for, no WhatsApp, por e-mail, que seja. É eu dar para ela todos os dias vagas que combinam com o currículo dela, por exemplo. Então, essa foi a grande diferença que fez a pessoa sentir a necessidade. E como era vagas home office, ela poderia trabalhar em 2, 3, 4, 5 empresas, porque o trabalho era sob demanda. Então, ela podia escolher a quantidade de empresas que ela poderia trabalhar e intercalar esse trabalho para poder aumentar a renda. Isso aqui é um grande e forte motivo para ela continuar usando o produto, porque ela vai querer receber novas vagas que se adequem a ela, e enquanto ela quiser receber novas vagas, e ela vai querer porque ela quer mais dinheiro, e ela não quer depender só de um trabalho, não se põe todos os ovos na mesma cesta, ela vai continuar me pagando todos os meses. Se você não der um motivo diário, o cliente cai na rotina e perde contato com o produto. Por quê? Porque a rotina, sem você executar o método da pessoa que te vendeu, no seu caso, se o cliente estiver caindo na rotina e essa rotina não incluir o seu produto, ela vai esquecer o seu produto. Quanto menos tem contato, menos acessa. Quanto menos acessa, menos aplica. Quanto menos aplica, menos depoimentos. Quanto menos depoimentos, mais custoso fica. E quanto mais custoso fica, maior é a cova do seu negócio. E o que você pode fazer para evitar tudo isso? A gente vai vir aqui para o quadro agora e a gente vai entrar na escada de valor. Não sei se você já viu isso, mas isso aqui é a escada de valor. Na escada de valor, você tem o valor percebido pelo cliente na compra de um determinado produto. Isso depende do seguinte: se o seu produto você ensina, ajuda a fazer, faz pelo cliente. Se você ensina o seu cliente a fazer, você pode cobrar mais barato porque você consegue ganhar na escalabilidade. Se você ajuda o seu cliente a fazer através de um acompanhamento, através de uma mentoria, você consegue cobrar um pouco mais caro. E se você faz pelo cliente, se você consegue entregar o resultado para o seu cliente, você pode cobrar ainda mais caro, porque a percepção de valor do cliente aumenta de acordo com a forma como você empacota o seu produto. Então vamos dizer que eu tenho um infoproduto que eu vou vender ele, por exemplo, por R$ 97. É óbvio, hoje as ofertas de vários infoprodutos são muito validadas dentro de preços como R$ 97, R$ 197 e R$ 297, por exemplo. Mas se eu embuto, por exemplo, uma mentoria em grupo, eu posso cobrar desse cliente R$ 997, por exemplo, simplesmente pelo fato de que eu vou estar disponibilizando meu tempo para eu poder fazer esse acompanhamento para o meu cliente. E tendo um acompanhamento, aí é onde eu já consigo incluir uma oferta com receita recorrente. Agora, quando eu faço pelo cliente, quando eu gero o resultado para ele, quando eu executo por ele, eu posso cobrar muito mais. Eu posso chegar a cobrar 3, 5, 10 mil reais, porque eu vou estar ajudando clientes que sabem o problema que tem e que não importam de pagar, seja lá quanto for, desde que tenham seu problema resolvido. Então, tem muito a ver também com a consciência do cliente. Porém, hoje você pode fazer o seguinte: hoje, se você quiser criar uma receita recorrente, você sai do ensinamento, por exemplo, para uma mentoria. Ou, deixa eu chamar aqui também de acompanhamento. Por exemplo, você pode embutir um acompanhamento semanal, onde você consegue bater no cliente para falar para ele o que você executou essa semana, qual foi a maior dificuldade que você teve para você poder continuar executando e tendo resultado, com o que você se compromete daqui até a próxima semana. E aí você fica no pé do cliente, você pode cobrar mais caro por isso. E você pode cobrar de forma recorrente. Mas a melhor forma de você cobrar recorrência hoje em dia, principalmente em época de IA, em época de Uber, iFood, onde tudo está muito conveniente, você pode criar um
Service as a Software, que é um SaaS. Só que esse é um SaaS diferente. Esse não é o SaaS Software as a Service. É o contrário, o Service vem primeiro. O que isso significa? Você empacota o seu serviço em forma de SaaS. Então, vamos dizer que você tem um produto, por exemplo, de música, onde você ajuda bebês a dormirem. E o seu produto de música não é um método. Vamos dizer que você tem um método, que você tem um infoproduto. Mas você transforma esse infoproduto, por exemplo, em um software, em um SaaS, sendo Service as a Software. E nesse SaaS, a primeira coisa que o seu cliente precisa fazer, por exemplo, é cadastrar as informações do bebê, como idade, se é menino ou menina, entre outras informações, por exemplo, e deixar o celular, por exemplo, monitorando nesse aplicativo o dia a dia do bebê, a rotina do bebê. E quando chega no horário de dormir, uma inteligência artificial, e existe inteligência artificial para isso hoje, cria uma música com a frequência correta, com o ritmo correto, com as batidas corretas, para fazer com que o bebê fique calmo na hora certa de dormir e ele durma. O resultado é muito claro, fazer o bebê dormir. E o bebê precisa dormir todos os dias. E trazendo o resultado para a mãe desse bebê, ou para o pai desse bebê, tanto faz, é óbvio que ele vai precisar do seu software, do seu serviço todos os dias. Então, ao invés de você cobrar 97 num método para ser executado, você pode, por exemplo, cobrar 197. Dependendo do tamanho da dor, você pode cobrar 297 por mês. Por quê? Porque a dor é muito forte e porque você está executando para o seu cliente, com a diferença que você está fazendo isso através de um SaaS, não manualmente. Percebe a grande diferença? Então, você consegue garantir o resultado do seu cliente. Você não precisa encher de bônus, você não precisa encher de aulas, você pode melhorar muito a tua oferta apenas conseguindo garantir o resultado para o seu cliente, para que ele possa ter resultado, te trazer prova social. E o mais legal de ser software é que você consegue metrificar todas as ações do seu cliente e trazer isso como dados para poder facilitar a tua venda, para poder facilitar a tua oferta e você conseguir cada vez mais clientes. Se o seu perpétuo depende de motivação do aluno, você não vende transformação, você vende frustração. Faça a oferta forçar uso, execução, não conteúdo. Então, passamos dessa parte. E agora, por último, recupere quem não ativou. Cliente que não ativa em 7 dias vira suporte que não resolve, reembolso ou chargeback e base fantasma, que acaba destruindo o seu follow-up. Porque se você tem base de cliente que não usou o seu produto, que não teve contato com o seu produto e você está toda hora tentando mandar mais de material de marketing ou novos produtos para comprar, ele já esfriou, ele não tem mais contato com você. E conforme ele não responde seu e-mail, seu WhatsApp, seu SMS, qualquer outro tipo de comunicação de marketing que você faça, você está destruindo o teu e-mail, você está destruindo a tua conta no WhatsApp, porque você vai começar a cair nos filtros de spam. E como que você mede a ativação do produto? A primeira pergunta que eu faço é: o que impede o meu cliente de usar? O produto que ensinava as pessoas a trabalhar home office para multinacional, a primeira coisa que a gente percebeu foi que as vagas eram em inglês. Então, os clientes, a maioria dos brasileiros não sabe inglês. Apenas 5% em média sabe falar inglês, sabe ler ou ouvir ou, enfim, se comunicar fluentemente em inglês. Então, a primeira coisa que a gente fez no site de vagas home office foi trazer todas as vagas, e a gente ficava alimentando o site todos os dias com 6 a 10 novas vagas em português. Então a gente pegava a vaga em inglês, replicava a vaga em português e colocava lá os requisitos da vaga, remuneração, tudo bonitinho em português no nosso site, com o link para o site da empresa da vaga. Então, isso facilitou com que o cliente soubesse que tipo de vaga ele poderia aplicar, para qual empresa e todos os requisitos. Mas aí vem um outro ponto, eles não encontravam a aplicação da vaga, porque a gente cometeu o simples erro de colocar a vaga e mandar direto para o site da empresa. Então a gente passou a melhorar esse processo, colocando o link da vaga direto para o formulário de aplicação da vaga em inglês. Basicamente isso. Resolvendo essas duas coisas, a gente conseguiu resolver com que o nosso cliente conseguisse usar efetivamente
o nosso produto. E, infelizmente, os infoprodutores atualmente eles usam algumas muletas para poder fazer com que o cliente não gere reembolso. Eles bloqueiam o acesso de bônus e módulos seguintes por 7 dias, simplesmente porque eles não conseguem fazer com que o cliente tenha valor. Esse é o ponto. Se você conseguir fazer com que o seu cliente tenha valor, use o seu produto, tenha resultado e precise de você continuamente, ele não vai ter motivo para pedir reembolso. Você não precisa travar nada. É só fazer ele executar de uma forma muito simples, prática e objetiva. Dão a desculpa de que o resultado depende do cliente. Essa é a pior desculpa que você pode dar. Isso aí você está falando o seguinte, irmão, eu não tenho nada a ver com isso. De fato, você não tem, mas você consegue reduzir a fricção com que o seu cliente executa o seu método. Então, faça isso. Se você pode gerar resultado para o seu cliente a ponto de praticamente garantir o resultado para ele, faça, não dê esse mole. 3. Dão a garantia de 7 dias, que já é prevista por lei. Essa aqui, para mim, é a pior de todas. Se você não gostar, você tem garantia total de 100% de reembolso em 7 dias. Cara, isso não é uma garantia, isso já é previsto por lei. Muita gente já está cascuda de saber isso e a tua oferta ela passa a ser só mais uma oferta genérica que não agrega valor na vida de ninguém. O que faz o teu custo com tráfego subir, porque os leads vão ficando cada vez mais caros, porque eles vão sabendo cada vez mais desse tipo de coisa que é só um monte de balela. E o que na realidade você deve fazer? Você pode fazer a recuperação dos seus clientes da seguinte forma. Vamos lá, o cliente veio aqui e comprou o seu produto. A partir do momento que ele comprou o seu produto, ele viu o seu método, ou se você transformou o seu método em SaaS, vou botar aqui uma engrenagenzinha, ficou mais ou menos nessa engrenagem. Ou se você transformou o seu produto em SaaS, vou botar aqui curso ou SaaS, o seu cliente aplicou. Só que uma pequena parcela desses clientes não aplicam. E aí você tem que entender o motivo, como eu dei o exemplo lá do site de vagas. Para entender esse motivo, você precisa fazer ou você coloca mensagens automáticas no WhatsApp, por exemplo, ou no e-mail, de follow-up, para você saber o que aconteceu com esse cliente. Ou 2, você paga uma pessoa para ser o sucesso do cliente, para que ela possa fazer o follow-up manual. Meu pai amado. O ideal é você fazer uma junção dos dois. Você coloca o follow-up automático, vamos dizer que passados 7 dias o seu cliente não ativou. Para todos os clientes que não ativarem, ou seja, que passarem de 7 dias sem ter te mandado nenhum tipo de print, nenhum tipo de vídeo, sem ter te mandado o resultado da aplicação, você manda uma mensagem no WhatsApp, no e-mail, em todos os canais que você puder, para perguntar e ter a resposta desse cliente, dizendo: fulano, eu vi que você comprou tal produto para poder ter tal resultado e percebi que você não chegou a me mandar uma print, um vídeo, nem nada daquilo que você fez. Você está tendo algum tipo de dificuldade para poder conseguir executar o que eu estou te explicando, para você conseguir chegar no seu objetivo? Me responde que eu vou querer saber para eu poder te ajudar de fato a transformar a sua vida. Exemplo, você pode pegar esse script, copiar e colar. Essa é uma das formas. Passou no máximo 2 dias, 48 horas, você bota uma pessoa para ir lá atrás desse cliente e verificar o porquê que isso aconteceu. A pessoa verificando ou o cliente respondendo a sua mensagem automática, essa pessoa pode conversar com esse seu cliente. Se ele responder a mensagem automática, você pode simplesmente conversar com ele por texto, ou se ele não respondeu a mensagem automática, você bota uma pessoa para ligar para ele para poder entender o que aconteceu. O legal de uma pessoa poder fazer isso por você é que ela vai conseguir extrair mais dados desse cliente para você melhorar o seu produto e melhorar o seu processo de vendas. E isso é o que de fato muda completamente o jogo de amadores e daqueles que querem de fato construir um negócio de forma profissional, duradoura, previsível e completamente sustentável. Perpétuo bom não é o que vende todo dia, é o que ativa todo dia. É isso, chegamos ao final do conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like, comente se você gostou dessa estrutura de conteúdo, como que eu te ajudei. Se inscreve no canal e ativa as notificações se você não é inscrito, para você não perder as próximas aulas. Eu vou tentar fazer uma aula dessa por dia. Por enquanto eu estou trazendo uma aula dessa toda semana e eu quero de fato ajudar você
a construir cada vez mais receita previsível, com uma base ativa de clientes e construir um negócio duradouro e sustentável. E se você quiser que eu te ajude a construir um SaaS desse, eu faço isso em menos de 2 semanas para o seu negócio, para que você possa já melhorar sua oferta rapidamente, me chame lá no Instagram, @BrenoAndrade01. Te espero no próximo vídeo.